Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, nossa última atividade. E hoje a gente vai apresentar em grupo, né, pessoal? E eu quero apresentar para vocês os meus colegas lá do DAT, né? Que vão me ajudar a receber a nossa convidada de hoje e dar o espaço, né, para a primeira vez que a gente está apresentando o nosso canal no YouTube. E quero trazer para vocês, né, os meus colegas lá do DAT. Quero dar boa noite para as meninas, primeiro, né? Primeiro as damas, né? Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cibele. Boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite. Então, pessoal, hoje a gente vai receber, né, a nossa professora Priscila. A professora Priscila é substituta da FURG Santa Vitória do Palmar, do curso de eventos, doutoranda em turismo e hotelaria pela Univale Santa Catarina, mestra em hotelaria e turismo da UFPE, graduanda em turismo na UFPB, a graduanda em hotelaria e ciências contábeis na UFPB, técnica em gastronomia na UMPB, membro dos grupos de pesquisa G7, GETES e Plaget, área de atuação em pesquisas acadêmicas, acessibilidade do setor de eventos, turismo e hotelaria, gastronomia e turismo cinematográfico. Boa noite, professora Priscila. Oi, boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, pessoal, a gente vai começar, né? Hoje é o nosso, como eu já tinha dito, é o nosso último dia, né? Da nossa última sexta semana acadêmica do curso de Tecnologia em Eventos, semana da acolhida também. E hoje a professora Priscila vai contar um pouco da vida dela e ela vai compartilhar também com nós, né? Algumas coisas. E vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Os meus colegas hoje vão ficar aqui comigo, né, até o final, e a gente vai aí interagindo com a professora Priscila e ela vai respondendo as perguntas de vocês. Fique à vontade, professora Priscila. Obrigada, Dani. Primeiro, agradecer, né, o espaço, o convite, fico muito feliz. Eu estou aqui na FURG há pouco tempo, não estou como professora substituta, mas desde o início, o acolhimento foi muito positivo, assim, vocês me acolheram muito bem, eu sou muito grata a vocês por isso. É sempre bom a gente se sentir acolhida, né, quando chega em um novo ambiente. E o convite veio para falar um pouco da minha vida profissional, né, um desafio a gente falar, assim, da nossa vida profissional, porque a gente acaba lembrando, né, dos altos e baixos, das felicidades, das dificuldades, né? E é um momento, muitas vezes, nostalgia, né? Eu acabei trazendo algumas imagens, porque as meninas pediram para falar um pouco da confeitaria, né? Uma grande paixão minha, trabalhei 13 anos aí com a confeitaria, e foi um momento dessas imagens, né, que me fez lembrar, assim, do meu início, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. São só algumas imagens, né? Só para, quando eu for falar, vocês observarem a evolução do trabalho, tá? Só um minutinho, e aí vocês me confirmam se já dá para ver, tá certo? Tá tranquilo? Sim, Tá ok. aparecendo. Pronto, obrigada. Então, essa questão eu trouxe aqui como se fosse uma linha do tempo, né, da vida profissional. A minha primeira escolha foi a contabilidade. Então, eu passei para o UFPB em 2003 para a contabilidade. Essa escolha inicialmente, né, quando é muito jovem, alguns já sabem exatamente o que quer, outros ainda estão naquela indecisão. Eu achava que queria isso, né, então foi muito pela questão familiar, né? Tenho muitos familiares que são contadores, muitos primos também, e eu queria seguir
nessa área porque eu me via num ambiente mais isolado, digamos assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e para mim a escolha era estar no escritório, realizando as atividades, sem muito contato, digamos assim, com outras pessoas para conversar, né? Claro que eu ia estar no ambiente com outras pessoas e gostava muito de conversar, mas sem estar falando muito com outras pessoas diferentes daquele meu ambiente. Então, aquilo para mim era onde eu me sentia à vontade, né? E aí eu comecei na contabilidade em 2003 e eu queria logo começar a trabalhar, né? Esse era o meu desejo, era começar logo a trabalhar. E aí, no terceiro período, já comecei em estágio em escritório, depois eu fui para fábricas também, né, onde eu trabalhava com essa questão de contabilidade, então era o dia inteiro, muitas vezes, não só mais no estágio, mas também já de carteira assinada, quando eu já tinha passado da época do estágio, né, fui contratada, e aí eu passava o dia, né, manhã e tarde, no escritório, né, e fábrica também, e depois eu ia para a universidade para estudar. Então, era o dia inteiro, né, fora de casa, estudando e trabalhando. E aí chegou um momento que a contabilidade já não estava tão feliz. Eu gostava, né, da área, mas eu queria algo mais, né? Então, eu queria poder empreender em algo que eu gostava de fazer. Então, minhas amigas, eu sempre fui muito de fazer doce, né? Então, geralmente, quando tinha aquelas reuniões das amigas, escolhia vir para minha casa, porque a Priscila fazia o bolo para o lanche, né? E aí, sempre tinha essa questão familiar também, de trabalhar, de fazer os aniversários, então era algo que eu gostava. E eu queria unir a contabilidade, porque eu estava estudando, né? Também gostava, e empreender. E aí, eu decidi que ia abrir uma empresa, inicialmente foi informal, né, na cozinha da minha casa, né, da casa da minha mãe, e aí decidimos fazer isso, né? Então, inicialmente, eu fazia bolos simples, né? Então, em casa, era um bolo só com a decoração super simples. E na empresa, né, na minha empresa que eu queria montar, também eram tortas super simples, né? Não eram decoradas. E muitas vezes, eu comecei o quê? Com 22, 23 anos, as pessoas não acreditavam que era eu que fazia. Então, em alguns momentos, né, quando eu comecei a pegar um pouco mais de encomenda, eu não dizia que eu fazia, né? Eu passava a bola para minha mãe. Então, quando eu falava que era minha mãe que fazia o bolo, né, os salgados ou os doces, as pessoas aceitavam e encomendavam. Quando eu falava que fazia, ela já olhava um pouco diferente, porque eu, na época, né, muito, muito nova, 22 anos, e nessa época também, pelo menos aqui, né, onde eu moro, eu sou de João Pessoa, haviam poucas pessoas que trabalhavam com essa questão de bolo, né? Então, tinha aquelas pessoas que eram conhecidas realmente para fazer as festas, e poucas, né, que trabalhavam em casa. Então, não davam tanto valor, digamos assim, ao trabalho, porque me via, né, um pouco mais nova. E aí eu comecei a dizer que era minha mãe que fazia, né? Aos poucos, minha mãe disse que isso não dava certo, né, que a gente tinha que realmente mostrar para as pessoas que eu que estava fazendo aquele trabalho. E aos poucos eu fui incluindo algumas atividades para mim, né? E as pessoas foram aceitando até o momento que realmente eu assumi, né, ali a postura de que eu que fazia, e as pessoas começaram a aceitar, né? Então, em 2007, já no finalzinho ali do curso de contabilidade, então eu estava levando o curso de contabilidade e a empresa, né? Estava fazendo ali bolos simples e salgados, geralmente era isso que a gente trabalhava. E aqui eu trouxe algumas imagens, só para passar assim para vocês, da minha evolução nesse trabalho que era a confeitaria. Então, a gente trabalhava com bolos, né, doces e salgados, mas assim, a minha paixão sempre foi muito a questão dos doces, né? Eu sempre gostava dessa parte da decoração. E aí, como eu disse, eu comecei com algo bem simples. E aqui eu trouxe algumas fotos, que foi aqui de um álbum que eu achei. Eu perdi muitas fotos. Na época, a gente fazia a divulgação, não sei se vocês pegaram, mas tinha o Orkut, né, que foi antes do Face, e eu fazia a divulgação no Orkut, né? Mas esse aqui foi de um álbum que eu achei,
Então, para vocês terem ideia de como era mais simples, né? Um trabalho, tortas que eu fazia para casa, para o aniversário, então eu comecei a vender nesse estilo. Depois, né, depois de um ano que eu estava fazendo essas tortas, eu resolvi fazer o curso técnico em gastronomia, porque eu vi que precisava melhorar, né, nessa situação de melhorar a qualidade estética, mas também do próprio bolo, de outros itens que eu queria inserir aqui na minha empresa. E aí, com o curso, abriu mais o leque, né? Eu consegui fazer outros cursos também, e aí a gente consegue ver um pouquinho a evolução, né, dos bolos. Eu saí daquele bolo mais simples, sem decoração, e agora inseri o papel arroz, né? Na época era o papel arroz, era o auge nos bolos, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, a Mônica, o cebolinha é um papel arroz. Depois eu comecei a trabalhar as tortas, uma, né, com andar, né? Que também era um outro momento que surgiu aqui, que as pessoas começavam a pedir, e eu tinha que ir seguindo essas tendências, né? Dentro das minhas limitações, que, no entanto, eu não tinha cursos voltados para isso, né? Eu comecei a fazer o técnico em gastronomia e aí eu fui evoluindo. Então, aqui eu trabalhava, na verdade, era com marshmallow, que é com clara de ovo, e uma calda quente de açúcar, né? A gente trabalhava com isso, não se trabalhava com chantilly, com chantilly, que hoje está no auge, porque como aqui é um ambiente quente, né? Aqui é uma região muito quente, então a gente não utilizava o chantilly, né? Com medo de derreter. Então era mais o marshmallow. E aí depois a gente começa a evoluir, né? Então, nas próprias aulas, né? Quem foi meu aluno escutou já que eu falando que os clientes, eles sempre pedem algo diferente, né? Então, quando a gente faz uma festa, é para realizar um sonho, um desejo desse cliente. E não era diferente aqui comigo quando chegavam as pessoas para querer um bolo diferente, né? E era sempre um desafio, porque sempre era um bolo que eu nunca tinha feito. Tá? Então, cada bolo sempre foi um desafio. A não ser aquele bolo que, geralmente, né? Sempre tem um que as pessoas gostam e sempre pedem. Por exemplo, esse daqui foi um dos primeiros bolos com pasta americana, né? Então, eu já comecei a trabalhar com pasta americana, porque os clientes começavam a pedir, não queriam mais de marshmallow, porque era muito... já estava numa outra tendência, né? Com bolo com pasta americana, e eu tive que seguir. E, para isso, eu comecei a fazer cursos aqui em João Pessoa, né? Tem alguns cursos aqui em João Pessoa. Posteriormente, eu consegui fazer alguns cursos em Recife, porque cursos mais avançados naquela época não tinha aqui. A gente conseguia em Recife, mas aqui não. E depois eu consegui fazer outros cursos também em São Paulo, mas isso foi muito para frente, né? Inicialmente era João Pessoa e Recife eu conseguia fazer alguns cursos, né? Para atender as necessidades desse cliente. Então, cada vez mais as festas eram personalizadas. Isso a gente sempre discute nas aulas, né? Que os clientes querem as festas personalizadas. E aí, um outro momento, né, com um pouco mais de evolução da pasta americana, né, eu trago aqui algumas imagens, foi muito difícil para mim buscar essas imagens, selecionar, né? Por mim, eu tinha pego outras também, mas aí a gente não tem como. Né? Esse bolo aqui, que é com pérola e rosa, ele era um dos mais pedidos aqui na loja. Então, esse bolo já foi um momento que eu já estava inserida nas festas de casamento. Né? Então, eu comecei, foi aos poucos, né? Foi um andar após o outro, eu consegui chegar nesse momento. Mas esse momento só chegou quando eu participei de uma feira de noivas, né? E aí tinha todos os profissionais envolvidos em eventos, né, de casamento. E aí eu entrei com bolo, né? Bolo e doces. Não foi com essa imagem, eu busquei, mas não consegui encontrar, mas era um bolo nessa altura, mais ou menos, também, com essa quantidade de andares, mas eram rosas manuais, né? Um trabalho todo manual, rosas em açúcar, e com um degradê de rosa, na cor rosa, né? Que fez bastante sucesso e eu consegui muitos clientes com esse evento, né? E a gente sempre fala da questão dos eventos e participar de eventos de feiras, como é bom para o profissional que trabalha nessa área, porque você consegue ali captar novos clientes, né? A partir da visualização do seu trabalho.
Então, aqui já foi um outro momento que eu consegui me inserir aí entre as principais confeiteiras, o cake designs, que trabalhavam aqui em João Pessoa, né? Então, como eu disse aqui, não tínhamos muitas confeiteiras, o cake design, né? No início era confeiteira, depois veio um pouco mais da valorização da profissão, que ficou conhecido como cake design, né? Essa questão da valorização que eu também não falei, quando eu decidi trabalhar com essa questão de bolo, em alguns momentos eu recebi algumas críticas, né, de familiares, não dos meus pais, que sempre me apoiaram ali, mas daquele desafio, daquele impacto que alguns familiares tiveram de Priscila da contabilidade sair agora para fazer bolo, né? Então, são momentos que às vezes a gente sente algum impacto, mas quando a gente está realmente disposto a fazer, que vê aquilo que você gosta, a gente vai em frente, a gente depois vê o resultado, né? Positivo. Nem tudo são flores, aqui eu estou mostrando, né, uma evolução, mas isso eu trabalhei na minha empresa 13 anos, né? Então eu demorei um pouco para chegar nesse momento de atuar no mercado, que eu conseguia fazer festas para os melhores salões de eventos aqui de João Pessoa. Até eu chegar lá, eu andei bastante, eu trabalhei muito, de domingo a domingo, né? Tinha dia que eu atendia 8 clientes por dia, né? Então era difícil, mas aos poucos a gente vai chegando. E quando chega num momento, né, mais elevado da nossa carreira, às vezes as coisas se tornam um pouco mais fáceis, porque você acaba sendo uma empresa, uma pessoa que trabalha na área, você consegue ser mais observada pelo teu trabalho. Mas até você chegar lá, você caminha bastante, né? Eu acredito que muitos conseguem visualizar isso, né? Aqui eu estou falando da confeitaria, mas em qualquer profissão, né, a gente sofre, né? Sofre no sentido que eu digo, no bom sentido, porque a gente precisa realmente se empenhar, né, para conseguir aquilo que deseja. As coisas não caem, né, do céu, como a gente diz. A gente precisa realmente se esforçar. E aqui foi um outro momento também, eu estou tentando mostrar por momentos, que após a parte americana veio uma mudança assim brusca, né? As festas começaram a trabalhar agora com o chantilly e chantilly, né? Então, foi um momento, assim, uma quebra muito grande para mim, porque eu vinha naquela tendência da parte americana, né? Que trabalhar com parte americana não é fácil, né? É cansativo, é difícil às vezes, mas traz um trabalho muito bonito, né? E aí veio aquela quebra, assim, que agora a maioria dos clientes queriam o chantilly, né? E aí eu tive que me adaptar, né? Eu tive que começar a trabalhar com o chantilly, tá? Então, o chantilly para mim foi realmente um pouco mais complicado, mas consegui me adaptar a ele. E a maioria das pessoas queriam agora o chantilly, por quê? Porque era um bolo bonito e saía muito mais em conta com relação ao custo, né? Então, você conseguia ter um bolo desse aqui de andar, que atendia a necessidade daquela festa, e o valor era bem menor do que se fosse com um bolo com pasta americana. Além disso, né, tinha um outro fator assim, que era a questão do sabor. A pasta americana, ele deixa o bolo muito bonito, esteticamente, mas a maioria das pessoas não comem a pasta, né? Então, era, de certa forma, um desperdício. E o chantilly, não, né? O pessoal come, as pessoas comem e gostam, né? O chantilly é o chantilly normal que a gente vê com o leite ninho, né? Com leite em pó. E aí se torna bem mais doce e mais saboroso ao paladar de adultos e de crianças. Então, foi uma nova tendência que ainda está, né, aqui e em todos os locais. Está uma tendência muito grande assim, de utilizar os bolos com o chantilly. Aqui são só algumas imagens de doces que eu também trabalhava, assim, eu sempre gostei muito dessa parte de decoração. Então, aqui eram os cookies, né, os biscoitos decorados de acordo com o tema, né, que a gente sempre comenta também, tudo personalizado. Esse daqui foi um dos que eu mais gostei, né, para fazer. Os clientes chegavam aqui com várias ideias, né, e esse foi um, que é uma maçã, né, no formato de um olho de um dinossauro, tá? Então, isso aqui dentro é uma maçã com chocolate, banhada com chocolate e decorada. Aqui são outros doces, né, que são utilizados para festas infantis.
e para casamento, 15 anos, que a gente também trabalhava aqui na loja. Depois, né, em 2013, aí na minha carreira, surgiu a possibilidade de fazer uma prova, né, uma seleção para o Senai aqui de João Pessoa, para ministrar aulas de confeitaria e panificação. E aí, eu na época não queria fazer, porque eu não me via em uma sala de aula, né? Eu gostava ali de atender os clientes, que também foi um desafio para mim, começar a atender os clientes, porque eu não conseguia falar muito bem na frente das pessoas, e isso foi um treino para mim, né? Hoje eu vejo que por tudo que eu passei, realmente eu precisava passar para chegar, né, onde eu estou e onde eu desejo chegar ainda. Então, o Senai foi um outro desafio, né? Minha mãe insistiu para que eu fizesse a seleção. Eu não queria, mas eu fiz e passei em segundo, né, nessa seleção, e fui chamada, né, para ministrar as aulas de confeitaria. Né? Era confeitaria e panificação, mas eu fiquei mais na área de confeitaria, e foi um desafio enorme, porque eu estava numa sala com vários alunos querendo aprender a confeitaria. Então, também foi um momento difícil, mas eu também vi que foi um momento no qual eu cresci bastante, principalmente pessoal, sabe? Crescimento pessoal, de passar, de quebrar algumas barreiras, né? Minhas barreiras de falar em público, de medo mesmo, né? De estar ali na frente das pessoas falando, para que elas aprendessem. Então, foi um momento que eu cresci muito, né? Depois, no Senai também, passei um tempo como supervisora do setor de alimentos e bebidas, e também foi um outro momento que eu não me via nesse setor, mas que eu cresci bastante, tive a oportunidade de viajar pelo Senai, conhecer outras pessoas, né, e participar um pouco dessa parte mais administrativa do setor de A e B. Então, foi um momento muito positivo, né, onde eu tive esse crescimento pessoal e profissional, mas eu digo muito pessoal devido à quebra das minhas limitações, né? No Senai, eu estava mais voltada ali para as aulas de confeitaria. Teve um período, em 2014, que abriu um curso técnico, né, em confeitaria e panificação. E no curso técnico precisava, os alunos, ao final, tinham que ter o TCC, né, como vocês, trabalho de conclusão de curso. E não só eu, mas os demais professores lá, somos chamados de instrutores, no final tinha que orientar esses alunos. E aí eu me vi novamente perdida, porque na contabilidade, no curso de contabilidade, eu não fiz TCC de monografia, porque na época não pedia. Né? Então, era um dos poucos cursos da UFPB que não tinha monografia ou TCC. Então, eu não passei por essa fase, mas eu estava no momento que eu tinha que orientar os alunos. E aí eu fiquei naquele momento que eu precisava decidir, né, se eu ia orientar do jeito que eu achava que era, ou se eu tinha que voltar um pouquinho e tentar investir naquilo que eu estava vendo que era o meu momento. Né? Então, eu resolvi voltar um pouco, eu voltei para a universidade, eu fiz o vestibular, passei para a hotelaria, porque eu vi que a sala de aula era um local que eu queria permanecer, né? Eu tive uma certa recusa para ir, né? Mas quando eu cheguei, realmente eu vi que era um local que eu queria permanecer, mas que para isso eu precisava evoluir um pouco também academicamente, né? Então, eu fiz o vestibular, passei para a hotelaria em 2016, em 2015, mas eu só fui chamada em 2016. Escolhi hotelaria porque eu queria também associar a questão da contabilidade, dessa parte de gestão, e a hotelaria com a gastronomia, né? Então, eu via na hotelaria um curso que eu conseguia encaixar ali a contabilidade e a gastronomia também, né? Que eu já vinha do curso técnico de gastronomia. E na hotelaria, eu entrei realmente para poder investir nessa minha parte acadêmica. Então, em 2017, né, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão com a professora Patrícia. Foi um momento muito feliz da minha vida. Ela estava com uma seleção para monitoria. Eu fiz a seleção, mas não passei, porque a minha nota
Eu aproveitei a nota de contabilidade, mas quando eu passei para a hotelaria, foi o ano que eu tive bebê. Então, ao invés de eu fazer o trancamento, eu deixei, né, correr, não me lembrei na época que eu precisava trancar o curso. E aí eu tive notas baixas, né, em algumas disciplinas que eu não fiz o trancamento, eu tive nota baixa, e aí o meu CRA baixou um pouco, né? E a professora chegou para mim sem entender porque o meu CRA estava mais baixo, eu fui explicar a situação. E aí ela veio, falou comigo que ela estava escrevendo um projeto de extensão e que se fosse aprovado, se fosse do meu interesse, eu iria participar como bolsista. E aí eu aceitei, né? Que se desse tudo certo, eu seria bolsista do projeto. O projeto foi aprovado, já era um projeto que tinha sido aplicado em Mamanguape, que é uma outra cidade, porque o curso de hotelaria inicialmente era em Mamanguape, depois eu para João Pessoa. E aí eu assumi, né, como bolsista do projeto. O projeto era sobre alimentação saudável por meio de atividades lúdicas para crianças de escolas municipais, né? De escolas públicas. E aí foi um projeto muito bonito, que também eu cresci bastante, né? Eu tive que ser proativa, eu tive que ser criativa, né? Porque era um projeto que eu tinha que lidar com criança. Então, eu tinha que fazer, de certa forma, um teatro para apresentar a elas que a alimentação saudável era importante. Então, foi uma outra quebra para mim, né? Imagina uma pessoa tímida ter que estar ali na frente de várias pessoas, diretores, diretora da escola, professores e alunos, e você fazer um teatro. Eu tive que dançar, né? Eu tive que imitar, para poder chamar a atenção dessas crianças. Mas foi um momento, assim, muito feliz da minha vida, bem corrido, porque as escolas que a gente participava eram distantes aqui de onde eu moro, mas mesmo assim deu certo. E aí, em 2018, eu participei desse projeto de extensão por 3 anos. E em 2018 surgiu uma possibilidade de participar como bolsista do PIBIC, que é o projeto de iniciação científica, né? E eu queria muito participar, mas também não queria deixar o projeto de extensão, que eu era bolsista, né? Eu expliquei para a professora que eu precisava participar do projeto de iniciação científica porque eu tinha um plano, né? Eu queria fazer o mestrado, fazer o doutorado, e para isso eu precisava passar por esses projetos na universidade, porque isso contava ponto para o currículo, né? Na análise de currículo. E aí a professora, né, entendeu, compreendeu, mas aí eu vim já com a solução, né? Eu cheguei com um problema e a solução ao mesmo tempo. Eu pedi para que colocássemos uma outra aluna como bolsista, mas eu continuaria no projeto da mesma maneira, indo para as reuniões, do mesmo jeito, só que eu não seria mais a bolsista, né? Eu seria ali como aluna voluntária. E assim foi feito, fiz uma parceria com uma amiga da hotelaria, que é a Edilaine, que assim, ela é um encanto e ela me ajudou muito nessa interação com as crianças. Então, ela participou de todo o projeto conosco e, paralelamente, eu seguia com o projeto de iniciação científica, que foi com a professora Adriana Brambila, também que me abriu aí as portas para a vida acadêmica. O projeto já era bem diferente, né? Eu trabalhava aí no PIBIC com acessibilidade nas praias urbanas de João Pessoa. Então, eu tinha que avaliar, analisar ali a questão da acessibilidade nas praias para o público da terceira idade, para as pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, eu fazia as medições, eu fazia visitação nas praias. Então, foi um momento também que eu cresci muito, foi bem interessante. E essa pesquisa possibilitou a apresentação de vários artigos que a gente desenvolveu, né? A apresentação de artigos no FIT, né, que é o Fórum Internacional de Turismo, e em outros congressos também que a gente participou, né? E aí, com a professora Adriana, eu entrei no grupo G7, que é o Grupo de Cultura e Estudos em Turismo da UFPB, né, que tem a professora Adriana Brambila como líder. E nesse grupo que eu permaneço ainda, né, eu ainda faço parte do G7, eu realizo pesquisas, escrevo artigos, participo de congressos. Conseguimos publicar um livro sobre a acessibilidade, no caso, justamente devido ao PIBIC, né, que fizemos a acessibilidade nas praias,
e uma outra aluna, que foi a Gabriela Diniz, que fez acessibilidade no Centro Histórico de João Pessoa. Então, conseguimos publicar um livro sobre acessibilidade, que era o conjunto dessas duas pesquisas de iniciação científica, né? Então, foi bem interessante. Quem quiser tem acesso também, acesso livre. Pelo site do G7 consegue ter acesso a esse livro e a outros trabalhos, não só os meus, mas de todo o grupo do G7 também, né? E capítulos de livro. Nesse mesmo ano, né, como o meu plano era fazer o mestrado e o doutorado para depois tentar uma seleção, né, na universidade, na instituição, era o mestrado. Então, surgiu a possibilidade também, nesse mesmo ano, de fazer o mestrado. Né? Não estava, na verdade, nos meus planos fazer o mestrado, a seleção em 2018. Eu pensava em terminar a hotelaria, para depois fazer o mestrado e depois o doutorado. Mas surgiu a possibilidade de tentar, né, fazer o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, que é o estado vizinho aqui. Eu fiz a seleção e consegui passar, né, mas não foi um momento fácil, acho que foi um momento muito angustiante assim, para mim. Foi a primeira vez, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas foi a primeira vez que eu me senti ansiosa para ver os resultados. Porque numa seleção de mestrado, a gente passa por várias etapas. Né? E essa seleção ela demorou um pouco para sair o resultado de cada etapa, e eu me vi um pouco angustiada, né, para saber o resultado. Então, eu consegui passar nesse mestrado, eu e uma amiga também do G7, para o mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, que era de hotelaria e turismo. Né? Então, eu estava aí na área. O mestrado começou em 2019, e aí eu só queria falar assim, um pouquinho do mestrado, porque a gente sai pontuando, né, e parece que às vezes é fácil. Eu fiz a hotelaria, eu fiz outro curso, eu estou fazendo mestrado, mas assim, sempre a gente passa por algumas dificuldades, né, então a gente deixa de ir para a festa, deixa de fazer alguma coisa que gosta. Né? Eu sou casada, tenho 3 filhos e muitas vezes eu não posso estar com eles o tempo todo porque eu estou me dedicando um pouco aos estudos para alcançar um propósito, né, que eu tenho em mente em benefício da minha família. Então, muitas vezes a gente tem que também ter alguns limites, né, para poder alcançar aquilo que a gente tanto almeja. E no mestrado não foi diferente. O mestrado para mim foi bem complicado, porque eu fazia o mestrado em um outro estado. Eu não fiquei lá, eu fiquei em João Pessoa e viajava para Recife 3 vezes por semana. Então eu acordava muito cedo, assim, 4h30 da manhã, para pegar o ônibus na rodoviária de 5h30 para chegar lá de 7h30 para a aula começar às 8 horas. Né? Então, eu tinha essa dinâmica 3 vezes por semana, e quando eu voltava do mestrado, meu esposo me pegava, não na rodoviária, porque na volta parava em um outro ponto, mas me levava para o UFPB para eu poder continuar com o curso de hotelaria. Então, eu fazia o mestrado e fazia hotelaria, né? Mestrado na UFPE e hotelaria na UFPB. Então, foi um ano muito complicado, e ainda dava suporte na loja, né? Nessa época eu dava só mais um suporte, porque eu não tinha como trabalhar na loja, mas era muito corrido, mas graças a Deus deu certo, valeu a pena, né? Eu consegui defender o mestrado esse ano, né? E aí, no meio do mestrado, assim, em 2019, fazendo mestrado e fazendo a hotelaria, no outro ano, né, em 2020, eu consegui terminar a graduação de hotelaria. Eu terminei em agosto de 2020 e no mesmo mês eu recebi a notícia que eu também estava iniciando a graduação em turismo, porque eu tinha feito uns 6, 7 meses atrás na UFPB uma seleção para graduados. E aí, por quê, professora? Mais uma outra graduação, né? Então, quem foi meu aluno sabe que no primeiro dia de aula eu comentei sobre você fazer um plano, né, escrever. Nem sempre aquilo que a gente quer vai estar numa linha reta, né? Eu vou estar ali super linear, vou fazer isso e isso e chegar onde eu quero. Às vezes a gente tem que dar voltas, né? E às vezes esse outro caminhar é importante para o seu processo, né? Então, vale a pena também. Às vezes a gente se
se cobra muito porque deveria ter feito isso logo, né? Mas pensa no processo, talvez o que você fez agora seja importante para aquele outro ponto que você deseja. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas me perguntam por que uma outra graduação. E aí lembra que eu falei que eu tenho um propósito, né? Eu quero fazer o mestrado, o doutorado, para fazer uma seleção. E aí, nos meus planos, eu percebo que a maioria dos concursos abre mais para turismo, tá? Então, eu tinha que entrar em turismo, né? Como se eu estivesse fazendo mestrado, doutorado, mas quando surgisse uma seleção, talvez não tivesse ali para a minha área. Então, eu me sinto ali na intenção de fazer o turismo, pensando também um pouco mais na frente. Além disso, elas se comunicam, né? Gastronomia, turismo e hotelaria está aí na área de hospitalidade, assim como o curso de eventos, né? Então, eu não saio da minha área, eu apenas estou agregando, né, mais conhecimento aí nesse meu caminhar. E aí, nesse ano, eu saí, terminei a hotelaria e comecei turismo. Foi de uma semana para outra, já começando o curso, tá? E também já me preparando no doutorado. Então, foi um período, assim, muito conturbado para mim, com muita coisa para estudar, né, muitos assuntos, muitas expectativas, né, para conseguir. Então, eu estava no mestrado, estava na graduação de turismo e me preparando com o projeto de doutorado. Então, agora em 2021, eu fiz a defesa do meu mestrado, né, que foi no dia 4 de fevereiro. Foi um momento, assim, que realmente foi bem feliz, bem alegre, quando você termina um processo, né, que você vem desenvolvendo. E teve início ao doutorado, eu consegui a aprovação do doutorado na Univale, né, fazendo aí esse doutorado de forma online, né, devido à pandemia, tudo isso mudou, e eu acredito que só foi possível realizar todas essas atividades também em 2020, 2021, porque as atividades continuaram de forma online, né, mas continuaram, a gente não ficou parado. Então, eu aproveitei esse período que não foi fácil para ninguém, né, um momento que todo mundo teve que ficar em casa, parado, uma rotina totalmente diferente, mas eu tentei, né, aproveitar o máximo desse período e conseguir realizar algumas atividades. Então, foi um período que eu terminei agora o mestrado, comecei no doutorado, e também surgiu a possibilidade da seleção da FURG, que foi uma alegria muito grande para mim, ter feito a seleção da FURG, ter passado, porque, como eu disse, foi um momento, foram surgindo as possibilidades, né? E eu agarrei, né? Eu não deixei passar. Eu disse, não, surgiu uma seleção para a FURG, eu vou tentar, né? E graças a Deus eu consegui, estou aqui hoje com vocês, comentando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Aqui na FURG, eu já estou no segundo semestre com vocês, né? Eu participo do grupo do JETS. Hoje, né, eu estou com 2 disciplinas, que é a disciplina de Organização de Eventos 2 e 5, também orientação de estágio e TCC, e foram aprovados 2 projetos, né, que eu tenho 2 alunas que participam desses projetos, que é a inserção do cardápio saudável em eventos infantis por meio de estratégias lúdicas, que é a Cibele, né, que é a aluna que participa desse projeto. A ideia do projeto é justamente apresentar um novo modelo aí para as festas infantis, né? Já existe, sim, festas que buscam essa nova tendência de uma alimentação saudável, mas a ideia é apresentar um cardápio com sugestões de cardápio saudável para essas festas infantis, já que a gente sempre observa nos aniversários essas comidas com muito açúcar, com muita gordura, e também há uma tendência de mudar essa alimentação. E por que não nas festas infantis, né? Então, criar uma dinâmica diferente nesses alimentos para poder chamar a atenção dessas crianças. E o outro projeto é um projeto que ele surge a partir da minha dissertação, né? O tema da minha dissertação, que é turismo cinematográfico. E o nome do projeto é Estamos na Netflix, né? Santa Vitória do Palmar, como destino de locação para produções audiovisuais. Então, esse projeto ele surge com a ideia do turismo cinematográfico,
de que os destinos eles podem se tornar locações para produções audiovisuais, para filmes, séries, novela, propaganda, né? E a ideia do projeto é justamente fazer o registro de possíveis locações em Santa Vitória do Palmar e fazer a divulgação desses registros para o governo, né, para as universidades, para o setor audiovisual, para que eles conheçam essas locações e, quem sabe, Santa Vitória do Palmar não está aí na Netflix em algum filme, né? Então, são duas propostas diferentes, mas com resultados que podem trazer benefícios, não só para os acadêmicos, né, que estão aí buscando essas informações e desenvolvimento das cartilhas, mas também um produto técnico, né, que pode trazer outros benefícios para além da universidade. E aí, como área de atuação, né, já finalizando aqui a minha fala, para pesquisa acadêmica, o que eu trago aqui para vocês é que eu trabalho geralmente na parte de acessibilidade, né, porque eu já venho desenvolvendo trabalhos de acessibilidade na graduação em hotelaria, e aí acessibilidade no setor de eventos, no setor de turismo e da hotelaria, né? Então a gente sabe da necessidade de ter espaços acessíveis, não só para o público da terceira idade, mas para as pessoas que têm alguma deficiência, né, definitiva ou temporária. Então, isso é muito importante, a gente traz essas discussões. A gastronomia, porque também é um momento, assim, de pesquisas que a gente pode aprofundar na gastronomia, nos eventos, na hotelaria, no turismo. Então, veja que todos os assuntos, eles acabam se encaixando, né? O turismo ele precisa da gastronomia, os eventos utilizam a gastronomia, na hotelaria também. Então, são áreas que geralmente eu faço as orientações e desenvolvo minhas pesquisas. E o turismo cinematográfico, que ele surge aí no meu mestrado, né? Eu desenvolvi a pesquisa sobre o turismo cinematográfico em Cabaceiras, que é um município aqui da Paraíba, que é conhecido pela quantidade de produções audiovisuais, né? Um município pequeno, mas que tem uma quantidade de produções audiovisuais. O principal filme foi o Alto da Compadecida, não sei se conhece, mas foi um filme que as gravações aconteceram em Cabaceiras, né? E a partir dessa produção é que Cabaceiras se tornou conhecida e outros produtores começaram a visitar e também fazer outras gravações. Então, eu trabalho essa questão do turismo cinematográfico na parte da oferta, da demanda, né? Ou seja, de como o destino se organiza para desenvolver o turismo cinematográfico, de qual é o interesse, a motivação que os turistas têm para visitar um determinado destino relacionado a uma produção audiovisual, também a percepção dos próprios residentes com relação a essas produções, que a gente sabe que tem uma movimentação, né, um fluxo muito grande de turista, do próprio setor audiovisual, de como é essa relação dessa população local com essas produções e com o turista, né, entre outros pontos que podem surgir com relação ao turismo cinematográfico e também a essas outras áreas que eu acabei de falar. Claro, aqui eu estou falando tópicos, né, mas dentro desses tópicos surgem outros, né, uma infinidade aí de pesquisas que a gente pode desenvolver. Então, aqui eu tentei passar resumidamente um pouquinho da minha trajetória, né, eu agradeço muito o espaço de vocês, né, que vocês disponibilizam aqui para a gente, espero poder contribuir muito com todos os alunos, e se vocês precisarem de alguma informação, de alguma ajuda, podem falar comigo que a gente tenta resolver. Obrigada, pessoal. Olha aí, ó. Eu e a Bruna, que trabalhamos com a confeitaria, nós estamos felizes da vida por ouvir isso. Que bom, meninas, que bom. A gente está muito feliz. Eu fiquei apaixonada pelos teus bolos, né? Eu comecei na confeitaria por causa de uma amiga, né? Na verdade, eu faço 4 anos que eu trabalho com salgado, né? Mas eu sempre fui apaixonada pela confeitaria, mas nunca me atirei, né? Porque eu tinha medo.
e sabe que ela me pediu uma quantidade de salgado, só que não queria encomendar bolo em outro lugar, né? Ela queria pagar uma coisa só. E aí eu dizia para ela, eu não tenho como fazer um bolo, eu nem sei, não tenho noção nem de como que começa uma massa de pão de ló, eu nem sei nem os ingredientes, né? E aí ela me dizia assim, pelo amor de Deus, Dani, faz um bolo para mim, porque eu não tenho condições de pagar em outro lugar, eu quero pagar num lugar só. Me arrisquei, né? E aí, então, desde aí eu comecei, faz um ano já que eu comecei a trabalhar na confeitaria, e eu olho meu primeiro bolo lá quando eu fiz para ela e o último que eu fiz hoje, né? Eu vi que melhorei bastante, né? E cada vez mais eu fico apaixonada, né? Esse ano é meu último ano que eu trabalho com salgados, né? Eu vou ficar só na confeitaria mesmo, porque sempre foi a minha paixão. E de ver, assim, alguém que começou, né? E também gosta, é uma honra para mim, né? E como a Bruna me falou, eu disse, porque ela vai dar uma inspiração para nós, né? Quanto mais a gente vê pessoas que conhece e também, né, iniciou assim como nós, é uma gratificação, né? Ai, que bom, Dani, eu fico feliz. Realmente, a gente acaba se desafiando, né? Você comentando aí, eu não comentei aqui, mas essa minha evolução, eu vim ali, vocês viram a torta, super simples, depois foi evoluindo. E aí chegou o momento do cliente chegar e pedir um bolo com pasta americana. Eu nunca tinha trabalhado com pasta americana, mas resolvi arriscar, né? Eu sou uma pessoa muito calma, mas nesse dia eu me estressei, porque não saía o bolo. Eu não conseguia comer aquele bolo e eu tinha que entregar o bolo. Minha mãe, ela já é mais estressadinha, né? Mas quando eu tô mais estressada, minha mãe se acalma. Então ela foi um momento ali, não, Priscila, calma, vai dar tudo certo. Eu sei que no final o bolo ficou lindo, mas foi um desafio tremendo, porque eu saía de um bolo de marshmallow, com clara de ovo, né, com calda de açúcar, para uma pasta americana que eu nunca tinha utilizado. Mas eu precisava arriscar, claro. A gente também, né, a gente fala de arriscar, mas lembra que a gente está falando do sonho de outras pessoas, né? Quando a pessoa está pagando aquele bolo, ela está querendo receber aquilo que ela contratou, né? Então a gente se arrisca, mas se arrisca, né, tentando fazer o que realmente o cliente quer, né? Então foi um momento muito difícil ali para mim, para fazer aquilo. Meu primeiro bolo era um bolo de palhacinho. Eu também tentei achar aqui a imagem, mas eu não consegui. Era um bolo com um palhaço, uma gravata em alto relevo, né? Era um bolo simples, mas como eu nunca tinha trabalhado com pasta americana, foi muito complicado. Mas saiu. Mas às vezes a gente precisa realmente se arriscar, né? E aí eu decidi trazer essa evolução justamente por isso, porque às vezes a gente sai pontuando e a gente imagina como é fácil, olha como ela chegou, né? Mas vocês sabem como é difícil, né? Então a gente vai subindo o degrau ali, um a um, às vezes tem que descer um pouquinho, sobe mais dois, né? E isso é assim para todo mundo. Né? Muitas vezes a gente se depara assim, com algumas situações e fala, como é fácil, mas não é. É difícil para todo mundo, né? Cada um tem sua limitação, cada um tem suas dificuldades, mas acho que o que importa é a gente não desistir, né? Como eu disse, eu tive aqui, alguns familiares não aceitavam, né? Meus pais não sempre me apoiaram, mas teve tio que ligou para mim para dizer, como é que você que faz contabilidade vai fazer bolo, né? Porque na época não se aceitava, né? E eu estava ali quebrando um paradigma ali da minha família, saindo da contabilidade para fazer bolo, né? Mas eu tive muito apoio, né? Daquelas pessoas que realmente acreditavam em mim, que viu que era aquilo que eu queria, né? Então, eu acho que quando a gente quer uma coisa, claro, a gente também tem que pensar o que está ao redor, em torno, mas é aquilo que eu quero? Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? Até que eu estou aqui, eu mostrei para vocês a minha trajetória, mas ela não acabou, né? Eu quero ir além, mas para chegar lá, eu também estou ralando muito, estou fazendo muito, estou estudando, manhã, tarde e noite estudando, né? Para tentar dar o melhor para vocês, para também conseguir aquilo que eu quero, para os meus filhos, né? Para minha família. Então é assim,
né, para todo mundo. Não é fácil, mas a gente consegue, né? Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. Não é fácil, mas a gente consegue. É verdade. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, eu queria falar que eu comecei a fazer bolo, foi aniversário do meu gurizinho, que era muito caro. E aí eu falei, não, eu vou ter que aprender a fazer para ele ter a festinha dele, né? E aí eu fiz o primeiro bolo, minha nossa, a decoração ficou horrível, mas compensação, a massa e o recheio ficou maravilhoso. Mas tu olha as fotos, quando eu comecei, devia ter nos 4 aninhos dele. Hoje ele tem 9. É uma baita diferença, tipo. E aí, no segundo ano, a família, não, tu tem que fazer pra fora, tem que fazer pra fora. E eu, não, porque meu bolo não é bom, ele não é bom. Aí fui fazendo pra família, aí a família indicou os amigos, e aí assim foi. Aí agora, por causa da faculdade, que eu dei uma parada, porque eu não estava conseguindo conciliar tudo. Os doces com a faculdade, a casa, tudo. Aí eu dei uma parada. Mas é que nem você disse, professora, é um passo de cada vez. Tipo, precisa descer um degrau, a gente desce para subir outro novamente. É bem isso mesmo. É verdade. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para poder subir. A gente precisa descer ou parar para poder subir. É dessa maneira mesmo. E eu acho que a gente deve pensar assim, né? Muitas vezes a gente pensa, eu parei, não vou conseguir, agora o que é que eu vou fazer? Mas às vezes a gente tem que voltar, né? Muitas vezes a nossa trajetória, ela não é linear, né? Não segue, como eu disse, não segue aquele ponto retinho. Muitas vezes você vai, volta, cruza, né? Faz um círculo, faz um X para poder alcançar aquilo que você quer. Eu tenho percebido muito isso, eu tenho parado muito para analisar, porque eu venho da contabilidade e passei por vários outros pontos para poder me achar, né? E às vezes o aluno, ele sabe exatamente o que ele quer e consegue, mas outros começam um determinado curso, vê que não é aquilo, vai para outro, e nem sempre isso é um problema, né? Eu acho que o problema é você não ir atrás daquilo que você quer, que você se sente bem, que você trabalha e gosta, né? Claro, como eu sempre falo nas aulas, você tem que traçar um plano, né? Você pelo menos tem que ter uma ideia de onde você quer chegar. Isso não quer dizer que você vai, né, fazer essa linha reta, pode ser que você vá para um lado para o outro, mas você sabe onde você quer chegar. Então, isso é importante, né? Então, isso é interessante a gente pensar, analisar e se planejar para isso. Praticamente a nossa vida toda é planejada, né? A Ingrid deu boa noite para nós. Blog dos Irmãos, boa noite. Priscila, parabéns. É a Adriana. Pronto, eu acho que é a professora Adriana Brambila, que é do G7. Não, acho que deve ser. A Ingrid ansiosa para ter aula com você de novo, prof. Oi, Ingrid, você é uma querida, obrigada. A Vanessa, oi, prof, saudades. Vanessa estava comigo na disciplina, semestre passado. A Darcy, a nossa querida coordenadora, boa noite, Darcy. Boa noite, Adriana. A Vanessa já ficou com vontade dos teus bolos. Não é? Quando a gente começa a mostrar os bolos, né? Todo mundo fica ali com vontade de comer um pouco. A Suelen deu boa noite. O Felipe Gomes também deu boa noite. A Vanessa, meu sonho é terminar meu curso e fazer um pós, algo assim para ser professora também. Que bom, Vanessa. Se é o que você deseja, siga, né? Siga aí seu plano. Professora Maiara, boa noite. Parabéns pela iniciativa da palestra e da semana acolhida. Obrigada, professora Maiara. A Darcy, linda e inspiradora trajetória, Priscila. Parabéns, Deite, pela organização deste evento maravilhoso. Obrigada. Obrigada.
Foi uma correria, mas deu tudo certo, graças a Deus. A Suelen, parabéns a todos os envolvidos, excelente palestra. Obrigada, professora Priscila, por inspirar os demais e por recordar que é necessário preservar, eu acho que ela quis botar. Perseverar. Obrigado, Vanessa. Professora Maiara, a Priscila é tão maravilhosa. E é mesmo. É isso. Vocês têm alguma pergunta, guris, para a professora Priscila? Não vou deixar só eu falar, né? Bom, gente, só falando aqui, né? Realmente eu fico muito feliz de participar aqui desse momento com vocês. Né? Acho que eu já falei várias vezes, mas eu não canso de falar da minha alegria de estar aqui na FURG, né? Então, é a primeira vez assim que eu estou, né, como professora substituta. É uma alegria, foi uma felicidade muito grande quando eu vi, né, que eu tinha passado, e de estar aqui com vocês, essa troca, né, de conhecimento. O professor está sempre aprendendo com o aluno, sempre, né? E vocês passam muita coisa para a gente. Então, são momentos muito felizes aqui com vocês, e realmente de estar aqui, de ter essa troca, de falar com vocês, de outros momentos que tivemos também, né? Na sala de aula, quando vocês trazem as suas dúvidas ou algum ponto de vista diferente, também isso é bom. Isso é importante para o nosso crescimento, né? E aqui eu trouxe um pouquinho da confeitaria, porque as meninas pediram para falar, e aí, na hora, vou falar da confeitaria, eu lembrei de trazer essa trajetória, né, dessa evolução do bolo. E a Dani falando, a Bruna também falando dessa questão da evolução dos bolos, né, a gente consegue ver de como a gente vai evoluindo, né, aos poucos, mas vai evoluindo. E quando a gente volta para ver como era no início, né, muitas vezes a gente dá risada, meu Deus, como é que a gente faz um negócio desse? Né? Mas isso é tão importante para a gente ver de que a gente está realmente seguindo, né? Difícil seria se a gente não visse uma evolução, mas quando a gente consegue ver essa evolução, mínima que seja, né? Mesmo que demore muito, mas é para ser comemorada, né? É para ser comemorada, para vibrar cada passo que a gente dá, que dá mais perto daquele momento que a gente quer chegar. Então, assim, quando vocês me convidaram aqui, eu agora mesmo, eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acabei fazendo essa retrospectiva, né, esse momento de nostalgia aí da minha vida profissional, e de reafirmar realmente de onde eu quero chegar, de onde eu quero estar, né, que é aqui com vocês. A gente que agradece o convite, né, e é como você falou, né, Pro, a gente tem uma trajetória de vida, né, e é difícil, né, a gente ainda está correndo atrás, né, e a gente sabe que não é fácil, né, e como você falou, a gente, quem olha a gente diz, mas chegou porque foi rápido, né, mas não é nada fácil, não é só estralar os dedos e, cheguei onde eu queria, não é fácil, a gente tem que correr atrás do que quer, a gente tem que lutar para querer o que está correndo atrás. Não é uma pessoa que vai chegar e vai dizer, mas você conseguiu porque você é inteligente, porque você consegue fazer e porque tem um fácil acesso. Não. Se a gente não correr atrás, se a gente não fizer por nós mesmos, a gente não vai chegar onde quer, né? E esse ano, né, eu já estou entrando em estágio, né? Ainda tenho uma disciplina para fazer, né, e estou correndo atrás para poder já me preparar para isso, né, porque depois eu tenho o TCC para fazer, já estou me preparando, aliás, para o TCC, né, e não é fácil, né, lidar com a faculdade, cuidar de casa, né, e cuidar da vida lá fora também, porque tem que conciliar tudo, né, e para nós que estamos aí na vida acadêmica, é uma batalha ainda para a gente enfrentar. Mas a gente agradece realmente que você aceitou o nosso convite, né? Foi maravilhoso ver a tua trajetória,
né? Assim o pessoal também já sabe como é que foi, né? Para todos nós não é fácil, né? A gente tem que correr para poder chegar onde quer. Elton, quer falar alguma coisa? Sim. Bom, assim, eu quero agradecer imensamente a participação da professora, porque a gente conheceu um pouquinho dela, e meus colegas também aqui também tiveram um pouco com ela também. E a trajetória é linda, pela força de vontade, pela garra de tudo, de ter um norte para escolher o que quer fazer, e essa garra de buscar, e sem ter medo de errar, isso foi bonito de ver, foi lindo. E também nos inspira também, porque como é uma troca de figurinhas, a gente aprende com você e você aprende com nós também. Isso foi bacana para quem teve um pouco de aula com a professora, sabe disso. Essa troca foi rápida e a gente fica com um pouco de saudade também, né? Porque bate um flashback das coisas que a gente conversou, muita coisa sempre junto. E os meus colegas também. Acho que bateu um pouco de saudade também da professora, um pouquinho, e da linha trajetória. Obrigado, professora, por ter participado da nossa semana acadêmica. Foi muito construtiva. E eu acho que é isso. Eu não sei se alguém mais quer falar mais alguma coisinha. Quer falar sobre ela? Obrigada, viu, pelas suas palavras. Também saudade das aulas, mas a gente vai começar. Vamos começar com as aulas. Só deixar uma dica que a gente podia ter uma aula optativa de confeitaria, né, gente? A Darcy, se a Darcy está escutando aí, Darcy... Pronto, vamos organizar um projeto, aí a gente tem essa parte da confeitaria, quem sabe? Vamos pensar. Eu gostaria muito de agradecer também as falas da professora, poder saber um pouco da história, para a gente ver que não é fácil e que a gente não está aqui por um acaso. Gostaria de agradecer por minha parte da professora ter me visto, porque também, além de ter toda essa vida corrida, ela tem essa visão de enxergar o aluno e chamar o aluno, porque eu entrei no projeto com ela, porque ela que me enxergou, porque até então eu nem sabia do que eu era capaz. E hoje em dia eu estou aprendendo com ela e só tenho a agradecer. Nossa, você é uma querida. E a gente não tem que pensar assim que a gente não é capaz, você é muito capaz, todos nós somos capazes. Às vezes a gente não consegue se achar, né? Mas somos capazes. Nós temos dificuldades, todos nós temos, né? Como eu disse ali no início, esse momento aqui de estar falando com vocês, eu não me via. Nossa, eu gaguejava, eu chorava. Para apresentar trabalho na universidade, na escola, eu chorava. Eu não podia estar na frente de ninguém. Eu não conseguia falar. Eu gaguejava muito. Né? Então, eu tinha medo de estar ali na frente das pessoas. E no momento que eu comecei a trabalhar com a confeitaria, eu tinha que falar com um cliente, né? Ali, para mim, era uma tortura. Depois eu comecei a me acostumar. Aí eu fui para a sala de aula, foi outra tortura. A primeira semana, eu acho que eu queria sair correndo, né, lá no Senai. Mas depois eu fui me acostumando e vi que realmente não era tão difícil. Isso não quer dizer que nesse momento aqui eu não posso estar nervosa. Muitas vezes a gente está nervoso, né? Mas a gente também tem que tentar ultrapassar ali os nossos limites. Uma vez, eu não sei quem foi, mas falou que muitas vezes a gente consegue evoluir no momento que você enfrenta aquele seu medo. Meu medo sempre foi falar em público. Tenho outros, mas ali o que me limitava para o meu crescimento era realmente falar em público. E aí eu tive que enfrentar. E a partir do momento que eu enfrentei, eu comecei a crescer pessoalmente, né? Profissionalmente, porque eu comecei a ir para outras áreas, né, onde eu gostava, mas pessoalmente também. Então, eu me sinto um pouco mais segura, eu consigo falar um pouco mais. Isso não quer dizer que quando eu vou apresentar um trabalho no congresso, eu não vou estar nervosa, eu vou estar mão gelada, mão tremendo, mas a gente vai. Né? Então, vamos tentar pensar nesse lado de que somos capazes. Nós temos limitações, todos têm, então não adianta a gente ver, estou olhando a foto, a imagem, o vídeo, que aquela pessoa faz tudo.
Mas todo mundo tem um medo, todo mundo tem uma limitação. Basta a gente trabalhar, né, saber onde a gente quer chegar e tentar. É fácil? Como eu disse, não. Mas a gente tenta, né, até conseguir. E eu sou muito feliz de você estar no projeto, de você ter aceitado participar do projeto. Né? A Cibele fez um trabalho muito bonito na disciplina, né, de elaboração de cardápio. Né? Bruna também, o Elton, todos os alunos. E aí ela aceitou participar ali do projeto, né, para a gente elaborar uma cartilha de alimentação saudável para festas infantis, tá? Então, assim, eu que agradeço, Sibeli, por você ter aceito. E vamos juntas, né, elaborar essa cartilha e, quem sabe, aí publicar. Que maravilha. Então, pessoal, a gente encerra a nossa 6ª semana acadêmica do curso de Tecnologia em Eventos, Acolhida Cidadã. A gente amou fazer essa semana acolhida, essa acolhida cidadã junto com a nossa semana acadêmica, né? E foi um desafio, né? Eu gostaria de agradecer aos meus colegas pela ajuda, né? Se eu fui uma pessoa muito chata, desculpem, né? Porque é cansativo, mas a gente quer ver tudo assim, tudo direitinho, né? Para poder sair tudo nos trinques, como a gente diz. Mas, professora Priscila, gratidão a ter aceito o convite para falar hoje com nós, para conversar, para falar um pouco da sua trajetória. Pessoal, agradeço a vocês por terem assistido a gente toda essa semana, por terem nos prestigiado, tá? Espero que vocês tenham gostado de todas as palestras, né, que teve durante a semana. Espero que tenham inspirado vocês. A gente, esse ano, acredito que esse ano ainda, né, não sei, a gente já vai ter uma eleição nova, né? Convido a todos que depois vai sair edital e inscrição, né? Vou aproveitar o espaço para dizer que a nossa gestão já está se despedindo, né? E a gente agradece, né, a ajuda de todo mundo, da Darcy, que estava sempre nos dando ajuda, a professora Bruna, né, que eram nossos braços direitos, porque sem elas a gente não seria o diretório, né, e o diretório, né, agradece a elas. Então, pessoal, uma boa noite a todos, tá? Agradeço vocês de coração mesmo pela ajuda. Agradeço a todos que aceitaram um convite por participarem das nossas palestras, né? E toco de novo no assunto, espero que tenham inspirado vocês, né? E que vocês vejam esses assuntos com outro olhar, né? Espero que a gente um dia possa trabalhar com eles, ou mesmo a gente, né, trazer isso de novo. Uma boa noite a todos, espero que tenham gostado, né? E é isso aí. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.